Nós estamos no canal falando sobre ESG e o tema de hoje é governança corporativa. Nós temos no ESG, três letrinhas: E de meio ambiente, S de social e G de governança. Nos vídeos anteriores nós abordamos o que é o ESG, seus aspectos, meio ambiente, social. E agora a última letra, governança corporativa. E governança corporativa rege todas as diretrizes, todas as políticas de uma organização, de uma empresa. Se você quer entender o que é governança corporativa e a importância dela para um mundo melhor, fique comigo nesse canal e assista o vídeo até o final. Eu sou o André Machado e você está no canal Alta Performance, Gestão e Treinamentos. Antes de seguirmos com esse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, clicar no sininho e ativar todas as notificações para ser informado quando novos vídeos forem postados. E nós estamos aqui falando sobre governança corporativa, a letra G do ESG. Quando nós falamos em governança corporativa, nós estamos falando de um manual de boas práticas de uma organização. Através da governança corporativa, todas as regras, princípios e diretrizes que uma empresa deve adotar estarão estabelecidos. Inclusive, governança corporativa, ela influencia principalmente a alta administração da empresa, ou através da alta administração da empresa é que esses princípios, normas, diretrizes são divulgados e implantados em toda a organização. Então a linha de frente da governança corporativa é a diretoria, é a superintendência, é a gerência, são os conselhos da empresa, são quem está aqui em cima, participando da alta administração. Nesse processo de governança corporativa, alguns princípios são fundamentais e que toda empresa que deseja ser responsável, toda empresa que busca sustentabilidade, deve seguir, deve cumprir, deve fazer. Apesar do tema governança corporativa estar em alta no momento, pelo menos em teoria estar em alta no momento por conta da sigla ESG, ela não é algo novo, mas ela vem de alguns anos, de algumas décadas para cá. Nós podemos citar, por exemplo, que a primeira relação de regras entre empresas e entre investidores surgiu em Londres em 1507, quando ali, para uma boa relação, regras começaram a ser criadas. Tudo bem, uma governança corporativa ainda primata, ainda muito ultrapassada para a atualidade, muito antiga para a nossa atualidade, mas lá em 1507, regras de relacionamento entre empresas e investidores. E governança corporativa é isso, são regras para que os stakeholders, para que uma empresa possa cumprir e se portar de uma melhor maneira. Inclusive, muitas pessoas pensam que governança corporativa deve ser aplicada apenas às grandes empresas, às big empresas ou empresas com ações da bolsa. Mas não, de forma alguma. Governança corporativa é para todas as companhias, desde pequenas microempresas até as grandes, as gigantes. A questão que difere é que nas grandes empresas e nas empresas de capital aberto, obrigatoriamente por lei, eles precisam adotar governança corporativa. Porém, não restringe a eles. Todas as empresas podem e mais. Dentro do conceito de sustentabilidade de ESG, todas as empresas devem ter governança corporativa implementada. Claro, ajustada à sua realidade, mas sim deve. Uma empresa pequena, uma microempresa, uma empresa familiar, uma média empresa, qualquer empresa, todas as empresas, governança corporativa é aplicado, porque elas são regras, são princípios, são normas de conduta, são normas de administração, são normas para reger todas as atitudes da companhia com a sociedade, com os funcionários, com os investidores e com outras partes interessadas. Um marco importantíssimo sobre governança corporativa na história foi na década de 90, quando lá no Reino Unido foi publicado um relatório sobre governança.
E a partir da década de 90, outros marcos foram sendo criados e governança corporativa foi criando cada vez mais valor e cada vez mais importância. E é importante, porque governança corporativa é um dos pilares de sustentabilidade das empresas. E nós já aprendemos aqui no canal, quando falamos sobre ESG, falamos sobre sustentabilidade. Sendo assim, na história, nós temos diversos marcos para a governança, mas eu quero citar três marcos de suma importância. E o primeiro, como eu disse, foi na década de 90, com o relatório que foi publicado, trazendo temas para discussão sobre governança, publicado lá no Reino Unido, mas se aplicando a todas as empresas, tanto de países em desenvolvimento, quanto de países desenvolvidos. Um segundo marco foi o lançamento, foi a publicação dos princípios de governança pela OCDE. E o terceiro princípio foi a Lei SOX, a lei que ocorreu, que foi lançada, publicada nos Estados Unidos, depois do emblemático caso de fraude da empresa Enron. A fraude da empresa Enron, afetando acionistas, stakeholders, clientes, consumidores, investidores, ela foi tão grande, que além da empresa quebrar, ela ainda quebrou uma das maiores empresas de auditoria da época. Então esses três marcos foram fundamentais na história para que nós chegássemos onde nós estamos agora, no momento, sobre governança corporativa. Sem esses três marcos, sem essas discussões que foram sendo feitas lá na década de 90 e depois com a Lei SOX no início dos anos 2000, nós não estaríamos com a maturidade que estamos na atualidade. Por isso, tudo que foi feito de governança, por isso, o estágio que nós estamos sobre governança corporativa tem um único objetivo. Governança corporativa tem um único objetivo, um único propósito maior. Sim, ela garante a relação de todas as partes interessadas, mas o seu propósito maior é a perpetuidade da empresa, fazer com que a empresa exista para sempre de forma sustentável. Então, a relação das partes interessadas, a relação dos stakeholders, é para que a empresa continue existindo. Os princípios é para que a empresa continue existindo. As normas são para que a empresa continue existindo e existindo de forma sustentável por toda a eternidade. E a governança corporativa também tem marcos importantíssimos aqui no nosso país, no Brasil, porque muitas pessoas pensam que governança corporativa é só lá fora, em outros países. Mas não, governança corporativa é aqui também, é no Brasil. E um marco importantíssimo aqui no Brasil foi também lá atrás, na década de 60, quando na década de 60 o governo tomou ações para que as pessoas começassem a investir nas empresas e ele criou um fundo para investidores. Depois, na década de 70, foi criada a CVM e a Lei das Empresas de Sociedade Anônimas, a Lei das SAs. Também um marco importantíssimo porque ela regula, ela traz diversas normas e princípios de conduta de atuação para as companhias. E por fim, um outro marco altamente relevante foi em 1995, quando aqui no Brasil foi criado o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E todos esses marcos no mundo e no Brasil chegam à realidade que nós estamos hoje de maturidade em prol da sustentabilidade e em prol da perpetuidade. E nós não podemos deixar de falar nesse vídeo aqui os 4 princípios básicos da governança corporativa. E o primeiro princípio é transparência. As empresas precisam agir com transparência. Transparência para todas as partes interessadas e transparência perante a sociedade. Transparência dos seus números, transparência das suas decisões, transparência inclusive dos impactos ambientais quando são causados impactos ambientais. Transparência inclusive dos impactos sociais quando existem impactos sociais. Um outro princípio é a equidade. A empresa precisa, as companhias necessitam tratar todas as empresas, todas as partes interessadas de igual maneira. Tratar os iguais de igual maneira. Equidade. Um outro princípio, prestação de contas. A empresa, os dirigentes da empresa, a alta administração da empresa. Lembra que eu disse, governança corporativa começa na auto-administração da empresa?
Prestação de contas. A alta administração da empresa precisa dizer o que fez, por que fez, como fez, por que gastou, como gastou, por que gastou, o que comprou, por que comprou, como comprou. Todo o processo de prestar contas. Tem que prestar contas. A empresa é uma entidade social, razão social, conforme falamos no vídeo anterior. Ela existe por uma razão social. Então eu presto contas do que eu estou fazendo no meio ambiente, na sociedade, e estou fazendo em relação aos funcionários, estou fazendo em relação aos recursos dos acionistas e em relação a todos os desejos e sentimentos das partes relacionadas. E por fim, o quarto princípio, responsabilidade corporativa. A empresa é responsável e só existe sustentabilidade com responsabilidade. As companhias, a alta administração, precisam assumir a sua responsabilidade no mundo. E neste momento, o mundo necessita de empresas que sejam sustentáveis, de companhias que queiram ser sustentáveis e devolver ao mundo um mundo melhor. Inclusive, quando nós falamos dos 4 princípios, 4 pilares da governança corporativa, repetindo, transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, nós estamos unificando as 3 letras de ESG. Estamos unificando o meio ambiente, o social e a própria governança. Porque para eu ser transparente, para eu ter equidade, para eu prestar contas e principalmente ser responsável, eu tenho que agir de uma forma que meio ambiente, que social e que todas as partes interessadas, princípios, regras, normas, sejam bem aplicadas, sejam aplicadas da forma correta, sejam aplicadas de uma forma que o mundo não seja destruído. E uma empresa, quando tem governança corporativa, não importa seu tamanho, não importa a bolsa de valores, não importa ser capital aberto, mas quando ela tem governança corporativa, ela melhora a sua imagem, ela gera credibilidade para os clientes, ela gera negócio, ela gera, diante da sociedade, aspectos positivos que pode ser aplaudida, porque aquela empresa é uma empresa diferente. Então, agora falando a você que está assistindo esse vídeo, você na sua organização, não importa o tamanho da sua empresa, não importa o teu cargo, não importa a tua função, não importa se você é colaborador, se você é sócio, se você é investidor. A partir de hoje, decida ter governança corporativa. Decida criar, fazer com que a sua empresa perpetue, com que haja sustentabilidade. Vista esta bandeira, a bandeira do ESG, e onde você for, carregue esta bandeira. Meio ambiente, social e governança, e isso fará um futuro melhor. Este legado nós podemos deixar. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Até lá.